TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, mais um Direto ao Ponto começando e o tema de hoje é fazer o bem faz bem. Quem já fez um trabalho voluntário sabe o quanto esse trabalho ajuda a quem faz e também quem recebe, né? E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui hoje um convidado muito especial, o viajante voluntário Daniel Oliveira, que fez do trabalho voluntário um estilo de vida. E vamos lá, Daniel, seja bem-vindo. Conta um pouco da sua história pra gente. Olá, Tassiano, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Como tudo começou, em que país você começou, né? E o que te motivou a ir por esse caminho? Você que é administrador, né? Exato. Me formei em administração e marketing aqui em Natal e em 2010 eu saí para fazer intercâmbio na Irlanda. Então o projeto inicial era ficar 6 meses por lá e tudo começou a dar muito certo. E acabou que eu fiquei 5 anos e meio, né? Eu saí da Irlanda agora em abril desse ano. E nesse período, acabou que eu tive a oportunidade de conhecer vários países, fazer trabalho voluntário em alguns países. E dessa ideia, né, de viajar, de ajudar pessoas, surgiu o projeto de fazer uma longa viagem, a qual eu estou agora, que o Brasil é parte desse roteiro. Mas me diga uma coisa, como é que você estava lá fazendo intercâmbio na Irlanda e resolveu como? Colocar esse foco nas suas viagens? Então, uma coisa que sempre me incomodou bastante era chegar em países, em cidades e ter que sair em algum momento, né? Então você ficava 3, 4, 5 dias e em algum momento falava, eu tenho que voltar para a minha vida normal. Então isso me incomodava bastante. Então eu falei, eu preciso ter uma oportunidade de passar mais tempo viajando. E para isso eu preciso guardar dinheiro e fazer um roteiro e me organizar. Então passei 1 ano e meio fazendo isso. Sim, mas isso na questão de viajar, né? Exato. Que você gosta, isso também faz a gente contribuir com a nossa qualidade de vida, né? Sair um pouquinho do nosso ambiente, mesmo que não seja um lugar muito longe, qualquer viagem assim, qualquer trabalho de você sair um pouco do contexto que você está e ir para uma outra realidade, eu acho que já contribui para a nossa qualidade de vida, né? Com certeza. Que já muda a sua visão sobre as coisas. Exato. Mas você deu um enfoque diferente, né? Você poderia rodar o mundo turistando, mas não foi o que você fez, né? O que aconteceu? Que chamado foi esse que você obedeceu? Então, eu já havia feito trabalho voluntário no Brasil e em 2013 eu tive a oportunidade de ir para a Índia e para o Nepal. Né? Então fiz amigos nesses lugares e principalmente no Nepal eu tive boas experiências e me chamou muita atenção. Né? No Nepal fiz trabalho voluntário com idosos e na Índia com crianças e mulheres. Então depois dessa experiência eu falei, eu gostaria de fazer isso novamente. Né? Então 2013 foi minha primeira experiência de trabalho voluntário internacional e 2015, agora em abril, eu retornei para o Nepal pós-terremoto. Então, eu cheguei no Nepal exatamente 10 dias após o grande terremoto. Né, no Mas dia foi porque você estava me falando, né? Que um amigo postou que estava com dificuldade, ou postou não, te comunicou, né? Exato. Que estava com dificuldade. Uma dessas pessoas que eu conheci em 2013, ele me mandou uma mensagem, ele falou, Daniel, não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho trabalho, não tenho mais trabalho. Não tenho comida, enfim, por favor me ajude. Então, peguei essa mensagem que ele me mandou, uma foto dele, da esposa e do filho, e postei nas redes sociais. E pedi ajuda para os meus amigos. Eu falei, vamos ajudar essa família e tal. Quando foi 2 horas depois, mais ou menos, eu arrecadei mais ou menos o equivalente a 12 salários mínimos no Nepal. Né? Então, isso foi meio que um estalo para mim. Falou assim, olha, esse é o momento de iniciar a minha viagem. Né? Essa grande viagem eu estava organizando desde janeiro de 2014 e minha ideia era sair em agosto. Então, eu antecipei os meus planos, eu puxei essa viagem para abril e comecei passando quase 2 meses no Nepal. Pegando o dinheiro que você já tinha guardado e mais Exato. esse que seus colegas de rede social, né, seus amigos colaboraram. O dinheiro que eu havia guardado, ele é utilizado para essa parte das minhas viagens mesmo, tipo locomoção, acomodação, alimentação, tudo que eu preciso. Todo o dinheiro arrecadado, ele foi usado para ajudar as pessoas. Né? Então, tudo que acontecia, tudo que eu recebia, eu comunicava às pessoas através das redes sociais e tudo que eu comprava, tudo eu também postava. Então, todo mundo que ajudava ficava ciente de... Prestando contas, Exato, né? era uma prestação de contas. Como tudo era feito online, né? Tanto a parte de divulgação, como também a parte de agradecimentos, enfim, tudo foi feito através das redes sociais. E que tipo de ajuda você oferece assim, nos países?
Depende. Comida? Né? Depende. Eu já fiz a parte de construção de casas, de escolas na Índia, ensinar... Daí você meteu a mão na massa mesmo? Sim, sim. Ensinar crianças a falar inglês, por exemplo, também na Índia. No Nepal foi a questão de estar com idosos, a parte de higienização, dar banho, levar para andar, enfim, coisas assim. Depende do que o país precisa. No Nepal, eu não tinha noção do que eu ia fazer, na verdade. A ideia inicial era o que eu falava, se eu ajudar uma pessoa, já vou estar feliz. Mas acabou que, com tudo o que aconteceu, deu para reconstruir 210 casas temporárias, 4 escolas para mais ou menos 974, 976 alunos. E na primeira semana compramos 14 mil quilos de arroz. Então deu para fazer muita coisa, deu para ajudar bastante gente. Isso na sua primeira viagem, né, voluntária? Não, essas casas, escolas e a comida foi nessa última agora. Nessa última. Exato. Certo. E daí, além do Nepal, quais outros países você visitou, né? Até agora são quantos, hein, Daniel? 47 países até o momento. E o meu projeto chama Próxima Parada. Né? Eu tenho fanpage, tem site, proximaparada.ie. Quem quiser acompanhar. No final eu quero que você fale dos próximos projetos e principalmente do blog. Isso. Então, nesse projeto, a ideia é conhecer 100 países até 2017. Né? Então, eu comecei a viagem em abril. Mas conhecer com este enfoque, né? Depende. Não, tem países que realmente não vai dar para fazer nenhum tipo de trabalho voluntário, até porque são países já bem desenvolvidos e tal. Por exemplo... Mas você prioriza esses destinos que precisam? Eu vou passar por muitos países pobres e países que tiveram problemas com guerra, por exemplo. Né? Vou passar pelo Iraque, vou fazer uma caminhada de 300 quilômetros no norte do Afeganistão. Mas assim, a minha ideia eu chego nos lugares, se eu vejo que tem como ajudar, eu compartilho essas informações com os meus amigos, com minha rede social, e quem tiver interesse de ajudar, ajuda. E eu mostro antes e mostro depois. E tudo que foi investido. Tudo que foi recebido e tudo que foi investido. Então é assim que eu faço. E quais outras localidades assim que você visitou e que estava precisando? O que você ofereceu? Olha, eu já fiz trabalho voluntário no Brasil, né? Já participei aqui mesmo em Natal, enfim, tinha um grupo de amigos, nós fazíamos algumas coisas. O meu foco maior mesmo foi Índia e Nepal, né? Então, onde eu passei mais tempo e onde eu consegui ajudar mais pessoas. E daí, como é que foi, assim, o feedback das pessoas, né? O que você sentiu? Como é que você foi recepcionado? Olha, foram situações diferentes, né? A experiência de 2013 e a experiência agora em 2015. Porque em 2013 estava tudo normal, as pessoas elas eram muito receptivas, porque você estava ali ajudando elas a buscar algo melhor, mais conhecimento, mais informação, ou construir algo que eles não tinham e que era uma necessidade, como por exemplo escola. Né? Mas agora a experiência em 2015 foi totalmente diferente, porque era um momento de catástrofe. Né? Então, nos dias que eu fiquei por lá, estava tendo uma média de entre 2 a 5 terremotos por dia. Então, eu passei por mais de 150 terremotos. Então, as pessoas não entendiam, primeiro, o que um brasileiro está fazendo aqui no meio do nada, né? Então, no meio do terremoto. No meio do terremoto. Então, a gente estava almoçando, eu passei boa parte dos dias somente com os locais, que eu estava numa vila isolada no meio dos Himalaias. Era um dia para chegar lá de carro. Então, as pessoas, elas ficavam muito agradecidas, né? E sabendo que, além de estar lá convivendo com eles, aprendendo um pouco da cultura e tal, eu ainda trazia recursos para ajudar eles a se estruturarem, ou, enfim, para terem uma qualidade de vida o mais rápido possível. Né? Sempre eu focava bastante na parte da alimentação, saber que todos tinham ter comida, saber que todos tinham uma casa segura, né? Mesmo que temporária, as casas temporárias tem mais ou menos, eles conseguem ficar por 2 anos, mais ou menos, mas o telhado por mais tempo, compramos telhado melhor. E a parte de educação para as crianças, porque era um período de muito problema social e as crianças estavam sem fazer nada. Né? Então, esses foram os focos principais. Sem acesso nenhum à escola, Nada, porque as escolas estavam completamente destruídas. Né? Então, algumas escolas nós conseguimos manter, por exemplo, a base, o telhado, e fizemos só as paredes, né, usando bambu e madeira. E outras nós tivemos que reconstruir desde o início mesmo. E você viaja sozinho ou vai com outras pessoas, tem uma equipe? Isso. Já viajei com amigos, né, mas esse projeto eu estou viajando sozinho. Mas é o que eu falo, você começa a viagem sozinho e logo você chega num país, numa cidade, você conhece pessoas
e fala dos seus projetos, o que você faz, de onde você vem, para onde você está indo, e as pessoas entram, ou você participa dos planos de outras pessoas. Nunca estou sozinho, essa é a verdade. Exatamente, né? Pode ser que o start, né, seja, tipo assim, no aeroporto você ainda está só. Mas a hora que você está lá, né, no país, eu acho muito difícil que você não interaja, né? Não, é um pouco provável. Ainda mais com esse objetivo. Eu acho que o bem sempre agrega, né? Sim, com certeza. Né? Quando você tem esse objetivo, né? Quando você está levantando essa bandeira, eu acho que o próprio universo, digamos assim, se encarrega... Conspira a favor disso, né? Se encarrega de promover essas uniões, esses encontros, né? E daí é isso que tem acontecido com você. Eu tenho até um exemplo para falar sobre isso, sobre o bem atrair bem e tal. Por exemplo, no Nepal, eu visitava vilas, eu tirava fotos e fazia vídeos, voltava para a capital, Katmandu, postava isso nas redes sociais, aguardava 2, 3, 4 dias para arrecadar dinheiro, comprava o material e voltava para as vilas. Ou seja, eu tinha dias ociosos, vamos dizer assim. Então, nesse período, eu ia para lugares onde tinha pessoas de outros países. Quando eu escutava alguém falando inglês, eu me apresentava, perguntava o que a pessoa estava fazendo e tal, e convidava ela para conhecer os projetos, né, que eu estava participando. Então, através disso, deu para arrecadar muito mais, deu mais de $60 mil, por exemplo, só de pessoas que estavam lá e iam visitar os meus projetos. E eu falava, cara, você faz o mesmo que eu faço, tira fotos, coloca na rede social, as pessoas vão ver, vão te ajudar, você pega o dinheiro e você vai ajudar a construir, a fazer tudo. Então teve ajuda da China, né, pessoas de Hong Kong que eu conheci, da Austrália, de Israel e de outros países, né, que compraram essa ideia e também estavam fazendo o mesmo e ajudando os projetos que eu estava envolvido. É como se você plantasse uma semente, né, ou desse um primeiro passo. Sim. E todo o resto fosse acontecendo naturalmente. De forma bem natural, exato. Que interessante, muito legal. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. De volta com Daniel Oliveira, falando hoje sobre o tema Fazer o Bem Faz Bem. Ele que roda o mundo fazendo trabalhos voluntários. Não é isso, Daniel? Isso aí. Então conta aí pra gente, né? Você falou no bloco passado, né, algumas das suas experiências. E eu queria saber assim, a logística mesmo. Como é que você faz? Você chega no... Porque para você fazer o trabalho, você precisa economizar, né? Então você chega nos cantos, provavelmente você deve ficar nos lugares mais baratos. Como é que é a sua organização, seu planejamento?
Exato. Eu tento entender primeiro, eu pesquiso um pouco sobre o país, sobre cursos e tal. Uma opção barata que tem é a questão de hostels, né, albergues em português. Então tem muito, é bem barato, geralmente eles são bem centrais, então é fácil, né, você consegue achar acomodações com preços bem justos. E às vezes tem um site chamado Couchsurfing, esse eu utilizo bastante. É um site onde você cria um perfil e você procura pessoas ao redor do mundo que para te receber na casa deles, no caso, sem você pagar nada. Sim. Então você acaba economizando com a acomodação. Boa parte das vezes as pessoas eles vão comer naturalmente, né? Tipo, café da manhã, almoço, jantar, então eles acabam te dando também comida. Então a troca. Tipo, que nem em caso de peregrinos, né? Essas pessoas que recebem os peregrinos, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Que legal, não sabia que tinha esse site, chama não. Couchsurfing, então, por Tem exemplo... gente que gosta de receber, né? Se você aqui em Natal tem vários... Eu já participei de encontros de Couchsurfing aqui em Natal, então você que está aprendendo inglês, por exemplo, é uma excelente oportunidade para receber pessoas. Se você não quer receber na sua casa, por exemplo, você pode ter a opção de sair para café, sair para balada, sair para bar. Tem essa opção no site, você se coloca à disposição de acordo com o seu interesse, entendeu? Então é muito bacana, né? Então isso facilita bastante. Tem casas em todas as cidades ao redor do mundo. E você já reduz um custo aí e esse dinheiro você pode aplicar para quem está lá precisando. Prolongar, né? a viagem, É. né? Enfim, e com certeza utilizar no que achar mais conveniente, com certeza. Entendi. E para você, o que é ser voluntário, Daniel? Isso é uma coisa que ainda, como é que eu posso dizer, está sendo construído, né, essa definição dentro de mim, mas eu vejo como, primeiro, sair realmente da zona de conforto e ajudar o próximo. Porque muita gente olha para mim e fala, eu não tenho condições de ir para o Nepal ajudar pessoas. Mas o trabalho voluntário ele pode ser feito na sua rua, por exemplo. Né? Um exemplo, se você é uma pessoa que tem um conhecimento em inglês, em matemática, por que não ir para algum local, uma creche, algum lugar, senta com as pessoas, tenta passar seu conhecimento, entendeu? Tem pessoas, eu estava conversando essa semana com um amigo, a mãe era aposentada e ela era contadora. Por que não chegar para um asilo, para um local, perguntar como está a parte financeira, a parte tentar ajudar de alguma forma, entendeu? Então, é mais o que eu tenho para oferecer. Né? Não necessariamente o dinheiro, você pode ajudar de qualquer forma. Então as pessoas ainda têm essa concepção de que eu preciso ter muito para ajudar, mas não. Né? Então o voluntário para mim é isso, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, né? E fazer. É que nem todo mundo tem disponibilidade para dar, não interessa a quantidade, se trata da disponibilidade interna de dar. Sim. Não é de ter ou não, porque como você falou, ninguém é tão pobre que não pode dar nada e nem tão rico, né, que não Exato. pode receber, né? Já tem essa frase aí. Então, se a gente não tem dinheiro, a gente pode dar o nosso conhecimento, o nosso carinho, né? A gente tem coisas para compartilhar, né? Com certeza. Tem coisas para ofertar. Por exemplo, eu visitei um asilo em Fortaleza semana passada, uns amigos me levaram lá para conhecer e tal, e a maior reclamação das senhoras, eram 28 senhoras, a maior reclamação delas é que elas fizeram uma festa e não tinha homens para dançar com elas. Por exemplo, eu fico pensando, elas ficaram extremamente chateadas porque não tinham pessoas para dançar. Isso teria feito todas felizes, entendeu? Então, falta um pouco de iniciativa das pessoas, eu vejo. Né? Ou muita gente fala, eu quero ajudar, eu quero muito fazer trabalho voluntário, mas não tem ação para isso. Né? Então, acho que as pessoas, se você quer realmente ajudar, tem 1000 formas. Né? Ache o melhor caminho. Exato, eu acho que as pessoas ficam muito centralizadas nelas mesmas, né? Com certeza. Porque como você falou, quem quer ajudar vai, não fala, como é que eu posso ajudar? E não age. Age, porque tem realmente aí, tem as ONGs que também contribuem com isso. Como você falou, uma palavra amiga, isso já é uma ajuda. Então, eu também acho que essa falta de iniciativa vem um pouco da gente olhar só pra gente, que é um sintoma, digamos assim, da nossa sociedade contemporânea, né? Com certeza. Vou dar um exemplo também dos meus pais. Meus pais participam de um grupo aqui em Natal chamado Caravana Amor Fraterno. E eles começaram com poucos amigos e está associado a uma igreja católica. E isso tomou uma proporção gigantesca hoje. Né? Então, todo ano eles fazem arrecadações e eles ajudam vilas no interior do estado. Então, eles levam eles vão antes, conhecem, fazem um mapeamento, quantas centenas de famílias, e eles retornam, eles ajudam. E através desse grupo, eu conheci outros grupos que também fazem esse tipo de trabalho. No decorrer do ano, em Natal, e no final do ano, em lugares mais isolados, ou quando tem algum problema ou de seca, ou de alagamento, alguma coisa, eles vão e ajudam. Então, assim, tem que ter essa iniciativa, né? Tem que sair do
da zona de conforto. Pronto, então agora descobrimos por que o Daniel é assim, tem raízes aí, né, que te colocaram nessa situação de ajuda, né? Meus pais são bem engajados. Pois então eles te influenciaram. Então era por isso que você consegue passar adiante, porque eles também passaram para você, sim, né? Com certeza. E eu acho que talvez falte um pouco isso, a gente ter poucos exemplos, né? Ou simplesmente não se interessar pelo próximo e não conceber o mundo, que deve ser a sua concepção, como uma coisa só, né? Exato. Você deve ver isso muito na prática, né? Que a gente está sempre conectado, que não faz diferença se é do Nepal, se é da Índia, de onde é essa pessoa, que na verdade as necessidades básicas são as mesmas, né? Independente de onde você vai ser sempre as mesmas. Lógico que tem a particularidade da cultura, mas você vê assim que existe algo maior que liga todo mundo. Exato. E que se resume a essas que são questões que todo mundo precisa, não é isso que você observa? Sim, alimentação, casa e educação, todo mundo precisa, independente de onde você está. E patrimônios mais subjetivos, assim, o que você acha que as pessoas estão precisando hoje no mundo? Um exemplo, só para ficar mais Por claro. exemplo, em termos de afetividade, né? Porque você falou, lógico, comida, todo mundo precisa, remédio, né? Educação. Sim. Mas o que você sente que as pessoas precisam em termos de afetividade hoje? Eu acho que por causa dessa questão tecnológica, né, todo mundo dedica muito tempo para essa parte de redes sociais e tal. É importante. Né? Mesmo lá no povo mais necessitado? Sim. Por exemplo, mesmo durante um período de terremoto, eu estava isolado no meio dos Himalaias e tinha sinal de internet 3G em qualquer lugar que eu ia. Como é um país com muitas montanhas... Mas as pessoas, mesmo com essa dificuldade, estão conectadas? Sempre. Eles utilizam muito isso para colocar para fora, né, o que está acontecendo, ou o que eles precisam. Então, enfim, isso ajudava bastante eles, ajuda bastante, ainda ajuda, porque continua tendo terremoto no Nepal. Então, enfim, é extremamente importante para eles também. Né? Mas eu acredito que as pessoas, elas precisam, se querem utilizar as redes sociais, óbvio, por que não fazer isso de uma maneira positiva, né? Também para conseguir ajudar mais pessoas. Isso é o que eu estou tentando e o trabalho que eu fiz no Nepal, ele foi a prova de que isso tem como ser feito. Né? Então, acho que as pessoas, além disso, elas precisam sair desse mundo um pouco e entender o que é necessário, o que as pessoas precisam. Mas veja bem, a pessoa que você está ajudando, você vai lá e dá uma aula de inglês para uma criança. Certo. O que você sente que essa criança precisa, além da aula de inglês, assim? Olha, é o contato físico mesmo, né? Estar próximo, conversar, tentar, brincar com elas. Eu dediquei muito tempo com crianças, brincando, enfim, saindo, porque nossa cultura é diferente. Então, quando você chega num local, o brasileiro ele é bem mais acolhedor, vamos dizer assim. Então, é diferente da maneira dos mesmos jovens da minha idade no país deles, entendeu? E eu, por exemplo, quem chega num país é diferente. Mesmo em outra cidade aqui no estado, por exemplo. Então, eles vão te olhar de uma forma diferente, vão estar mais abertos a você, a qualquer coisa que você venha oferecer. Né? Então, eu acho que eles se abrem mais, então eles são mais verdadeiros, vamos dizer assim, com as brincadeiras, com o momento contigo. Isso é muito bom. Né? E como você se sente com esse estilo de vida que você adotou? Demorou um pouco para entender o que eu queria para minha vida, né? Vamos dizer assim. Mas o meu objetivo é ser feliz. Né? Então eu estou sempre à procura disso. E eu entendi que viajando e sempre que possível fazendo esse tipo de trabalho voluntário é o que me deixa feliz, vamos dizer assim. Então eu estou seguindo o que eu acho que é o ideal. Né? Então, enfim... Então você acredita mesmo que fazer o bem faz bem? Eu não tenho dúvidas. Né? Muitas coisas boas aconteceram na minha vida nesses últimos meses, enfim, nesses últimos anos. E eu acredito que ter isso como base, com certeza, é fundamental. E você acha que, assim, desde quando você começou para cá, você teve transformações como pessoa? O que mudou em você? Você tem quantos anos, Daniel? 29. Sim. E você começou há quanto tempo? 2013? 2013 foi a primeira na Índia, mas eu comecei aqui em Natal, na verdade. Sim, né? Isso, então em 2007, 2008, 2009, então fazia trabalhos através da faculdade, nós montávamos grupos de jovens e íamos, essa questão de sopa, essa questão de levar alunos que estavam aprendendo para colocar na prática
por exemplo, pessoal que fazia odontologia para fazer tratamento dentário, pessoal que fazia administração para ensinar, para fazer currículo, pessoal que fazia direito para conversar com a comunidade, tipo, você quer se separar, você quer casar, você quer isso, entender, passar informação que às vezes eles não têm. Né? Então foi Mas aí você que começou. sentiu uma transformação depois que você Sempre, começou? Sempre. E outra, depois que você entra nesse mundo, porque ele é um mundo à parte ainda, infelizmente. Depois que você entra nesse mundo, você conhece outras pessoas que estão ajudando, você conhece outros projetos, você tem ideia de outras coisas. Então você se sente cada vez mais dentro disso, você quer participar cada vez mais. Mais conectado, né? Exato. Mais Com o conectado. todo. Exatamente. E como eu acho o mais importante que você falou aqui é que, inclusive para aqueles que não sabem por onde começar, o primeiro passo, todo o resto vem depois, né? Como você falou, você às vezes só tinha uma ideia, deixa eu lá fazer, ou bem pouquinho, fazer a sua parte bem pequena, e daí toda uma rede, não só virtual como real, né? Se encarregava de organizar, né? A vida se encarregava de organizar aquilo e fazer a coisa fluir. Exatamente. Foi mais ou menos assim que aconteceu com você. E você acha que as pessoas estão mais ou menos solidárias hoje? Eu acredito que existe mais vontade em ajudar, mas ainda está faltando um pouco de ação, como eu falei. Né? Mas assim, eu percebi que, por exemplo, através do trabalho e das redes sociais, muitas pessoas me mandaram mensagens. Né, falando que querem ajudar, que querem fazer algo, mas eu percebo que essas pessoas não deram muitos passos para esse objetivo. Né, então acho que ainda falta um pouco. Entendi. E daí você tem alguma, de tudo que você já viveu, né? Você tem muitas histórias para contar, óbvio. Algumas. Mas conta uma, pelo menos, pra gente, que você é uma que mais te marcou, algum país que você gostou mais. Não, eu acho assim, eu tenho, enfim, com certeza histórias, mas tem algumas marcantes, principalmente nesse momento do Nepal, né? Por exemplo, nós fomos ajudar uma vila próximo do Everest e para chegar lá, a rodovia, foi necessário construir uma nova rodovia, só que como houve deslizamento de terra, pessoas morreram, ônibus estavam embaixo da terra, enfim. Só que não tinha como tirar isso tirar isso para depois construir. Então foi feito tudo por cima. Então, tipo, a sensação de passar em cima de uma estrada onde pessoas estavam ali embaixo e não sabiam quantas pessoas eram, enfim, foi uma situação bem pesada. Né? E estar na casa de pessoas que perderam pessoas queridas, enfim, isso realmente foi bem marcante para mim. Né? Ok, Daniel, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes da gente terminar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu blog e sobre os seus projetos daqui para frente, porque agora você vai começar uma nova jornada, não é isso? Exato. Eu fico em Natal até o dia 14, agora, mas eu fico no Brasil até o dia 10 de novembro, então vou visitar algumas capitais do Brasil fazendo palestra para jovens, em escolas, em faculdades, em grupos de jovens, né, falando um pouco sobre... Daqui você vai para onde? Daqui eu vou para Recife, eu vou descendo, meu voo é de São Paulo, então eu vou para Salvador, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Vitória. E então tendo esse contato com jovens. E dia 10 eu vou para a Áustria, vou fazer trabalho voluntário com refugiados da Síria. Quem quiser acompanhar esse trabalho, quem quiser ajudar, pode seguir o meu canal, como eu falei, chama Próxima Parada. Próximaparada.ie, né? .ie, exatamente. Ou então jogar no Facebook Próxima Parada, que você vai ver lá a minha fanpage, né? Ou o perfil dele, Daniel Oliveira, Daniel com 2 N's. Exato. Né? E também tem no Instagram é próximaparada.ie. Então lá eu costumo colocar tudo que acontece, fotos, contar histórias, compartilhar o máximo possível, tudo eu escrevo em português. Né? O objetivo é compartilhar com as pessoas do nosso país o que eu estou vendo, para que às vezes motive mais pessoas a buscar algo parecido, ou enfim, seguir com seus sonhos. Ok, Daniel, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite. E você que está em casa, né, pode aproveitar esse exemplo para se inspirar. Entra lá no blog, confere, se quiser ajudar também, né? Também pode contribuir aí com o Daniel para ele disseminar essa ideia pelo mundo. Eu agradeço vocês também pela audiência, agradeço você, Daniel, e boa viagem, sucesso. Até a próxima. Tchau. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.